você é? Sou Elbio Ricardo Paniago Cassiano, tenho 35 anos, eu sou representante comercial, casado há 7 anos com a Letícia. Nós estamos esperando um bebê, né? Seremos pais de primeira viagem e vim de uma família simples, de uma criação, uma educação muito simples, mas porém muito verdadeira. Quem é Letícia para você? Minha companheira, a pessoa que me completou, ela é a pessoa que me ajuda nos momentos difíceis, talvez seja a única que esteja realmente comigo nos maiores problemas em que eu passei até hoje. Ela é minha parceira. Que dia foi que você percebeu que a Letícia seria a mulher da sua vida? Então, nós começamos a nos relacionar muito cedo, né? Não que eu era uma criança ainda, nós já tínhamos 18 anos, mas foi um namoro muito longo, que a princípio, quando se diz, a gente acha que ultrapassou aquilo que deveria acontecer, mas na verdade foi um processo em que durante esse processo eu descobri que a minha mãe tinha câncer, mesmo assim ela continuou comigo, mesmo ela sendo uma pessoa que foi criada para ser uma mulher, se casar com um homem, criada dentro da igreja, ela optou por estar comigo nesse momento difícil. Depois a mãe dela descobriu que tinha câncer e aí foi a minha vez de também esperar. E durante esse processo eu percebi que ela era uma mulher forte e que era o tipo de mulher que eu queria do meu lado. Então foi durante esses momentos difíceis que nós começamos a passar já durante o namoro. Sua infância? Então, até citei aqui a respeito de que eu tive uma infância simples, não foi fácil, né? Eu perdi o meu pai quando eu tinha 2 anos de idade, fui morar juntamente com a minha mãe e com os meus avós. Nós cresci ali durante toda a minha infância, até meus 16 anos, mas eu considero que foi uma infância feliz, eu fiz muitas coisas que eu desejei fazer e finalizo dizendo isso. A minha infância foi muito boa. Cite essas coisas que você fez, que te recorda, que te traz boas Então, lembranças. eu gostava Onde? muito de jogar futebol. Então, eu joguei futebol praticamente a minha infância inteira. Era o que eu mais fazia. Existia uma chácara perto da minha casa. Eu passava a maior parte do meu tempo lá também, que era uma parte que eu gostava muito de praticar também. E já na adolescência ali, eu já me envolvi na igreja e cresci a partir daí dentro da igreja, envolvido com as coisas da igreja. De quem que você lembra? Quais são as pessoas que você lembra, que você gostaria de citar? Amigos, primos, parentes? Então, isso é engraçado, Fred, que durante toda a minha vida eu tive várias pessoas, né, que foram meus amigos durante esse processo todo. E quando se coloca na adolescência ali, na infância, existem 2 pessoas que foram muito importantes para mim, que eu falo que me ajudaram muito, mas não só por isso, mas foram pessoas que nós vivemos grandes momentos juntos, que é o Eric e o Hernani. São 2 pessoas que, quando se fala da minha adolescência, eu lembro como sendo as pessoas que eram mais minhas parceiras. Em que ponto que eles foram muito importantes na sua vida? Você quer citar? Não tem algo específico, foi apenas momentos que nós vivemos, né? Sejam bons e ruins, mas estavam juntos ali. Nós não tínhamos muito dinheiro, nós não tínhamos dinheiro na verdade, mas nós nos divertíamos muito e conseguíamos ainda ser felizes com o que nós tínhamos. E foram pessoas que me ajudaram também a evoluir no meu lado pessoal, a ser uma pessoa mais, como é que eu vou explicar? Foram pessoas que me ajudaram a me conhecer melhor, a me organizar melhor e conseguir ir a cada dia buscando essa melhora. Religião. Você disse que na sua adolescência você
esteve na igreja. O que você me diz sobre religião? Então, hoje o conceito que eu tenho sobre religião, ele é um pouco diferente, né, do que se é colocado pela grande maioria. Eu acho que se a gente for fechar em religião mesmo, exatamente o que diz a palavra, nós teremos inúmeras divergências, né? Até mesmo quando a gente fala sobre cristianismo, existem várias religiões dentro do cristianismo que são divergentes. Então, o tema religião, para mim, ele é um tema que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião, cada um tem aquilo que acredita, e são coisas que devem ser respeitadas. Então, eu procuro muito mais entender aquilo que é Deus, na minha visão, e não na visão que uma religião expõe que Deus seja. E quem é Deus pro Ricardo? Olha, para mim, Deus é uma mistura de um ser supremo, mas também um pai. Então eu vejo como uma pessoa que, apesar de ter toda a onipotência e onipresença que ele tem, mesmo assim ele é uma pessoa que está comigo, que em momentos difíceis ele me acolhe, e que em momentos alegres eu lembro de agradecer para ele, como se fosse uma pessoa que estivesse comigo. Você pode citar a primeira experiência que você teve que esse Deus do Ricardo existiu? Isso é íntimo, hein, Fredão? Bom, como eu já citei, eu perdi meu pai aos 2 anos de idade. Então, a minha mãe não casou de novo e eu cresci sem um pai. Eu tinha uma figura masculina, que era o meu avô, com quem eu convivia, que na verdade foi como se fosse o meu pai. Porém, eu sentia a falta de ter um amor paterno de verdade. Então, uma das primeiras experiências que eu tive com Deus foi isso, de eu entender claramente que Ele supria essa área da minha vida que precisava ser suprida. E uma experiência que eu tive com Deus que eu carrego para a vida inteira, que foi algo muito forte para mim, foi quando eu perdi minha mãe. No meu primeiro momento, eu quis me rebelar contra Deus. Não é nem essa a palavra correta, mas no primeiro momento eu quis indagar. São os famosos porquês. E eu relutei muito contra isso. Foi um período complicado que eu tive, em que eu questionava Deus de por quê a minha mãe, sendo que existia tantas outras pessoas ruins no mundo, e por que ela. Mas eu pude entender que nós não temos que questionar. Nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida e conseguir conviver com isso, aceitando que Ele é, apesar de presente, um ser supremo. Sua mãe? Bom, foi minha maior referência. Eu costumo dizer que minha mãe tinha um temperamento muito forte, mas que ela conseguia amar as pessoas como nenhuma pessoa que eu conheço até hoje. Ela me deixou um legado muito grande, com tudo que ela passou, com toda a história de vida, com todos os exemplos que ela deixou para mim, por ser uma pessoa forte, por ser uma pessoa que sabia o que queria, aonde iria chegar e como iria chegar. E para mim ela foi a maior guerreira que já existiu, foi a pessoa com quem eu aprendi a ser perseverante, a ser uma pessoa que descobre o que quer e vai à luta. Você quer citar o que aconteceu para que você hoje tenha essa referência de exemplo como mulher forte? Como foi essa perda? Você quer que as pessoas conheçam um pouquinho do Ricardo forte por ter passado por momentos complicados? Então, só de a gente citar, né, que ela ficou viúva, com um filho, uma criança, um bebê ainda. E para ela ficar viúva, ela perdeu um pai e um outro filho. E mesmo assim, ela permaneceu, se reergueu, ela não tinha estudo, ela não trabalhava, mas ela
conseguiu se restabelecer. Primeiramente, isso para mim foi um grande passo. A escolha dela de não casar de novo, por ter um filho pequeno, também mostra que ela era muito assertiva no que ela queria e ela conseguia se organizar. Mas a maior exemplo que eu vejo da minha mãe foi que quando ela descobriu que ela estava com câncer, o câncer já estava em estágio avançado, já tinha dado metástase, e o médico falou que, sendo muito otimista, ela teria mais ou menos 1 ano e meio, no máximo 2 anos de vida, porque o câncer estava no estágio bem avançado, já não tinha tratamento para conseguir reverter ou regredir o avanço do câncer. Mas ela falou para mim, né, o médico falou isso para mim e eu contei para ela, e ela que eu não preferi não esconder nada dela. E ela falou para mim que ela iria morrer somente depois que ela me visse formado e visse a minha irmã casada. Isso durou um período de 6 anos e ela viu eu me formar e a minha irmã se casar. Então, exemplo maior de determinação, perseverança e luta, eu não vejo. Você tem saudade? Muita. Meu Deus. Minha maior saudade. Do quê? Então, da minha mãe, eu tenho saudade das minhas conversas e principalmente, dos direcionamentos que ela tinha para mim. Quais eram? Não, eu digo de fatos isolados, né? Não é nada específico, mas sempre que eu tinha um problema e eu pedia a ela uma ajuda ou uma visão diferente, ela sempre me instruía com palavras sábias e me ajudava muito. Eu sinto falta disso. Hoje ela sentiria orgulho do Elber Ricardo que se formou, de um pai? Fred. Bom, eu creio que sim. Isso é uma pergunta constante que eu carrego comigo, né? Então, sempre que eu dou uma pisada na bola, que a gente é ser humano, todo mundo erra, eu já lembro dessa pergunta, mas com certeza eu afirmo para você que hoje ela teria orgulho de mim. Com certeza. Você gostaria de dizer algo para sua mãe? Ela está assistindo você, com certeza. Né? Você acredita nisso. O que você gostaria de dizer para sua mãe hoje, se você tivesse essa oportunidade, para que as pessoas vissem o quanto você tem sua mãe como referencial? O que você gostaria de dizer para sua mãe? Que eu sinto muita falta dela. Que se eu tivesse a oportunidade de trazê-la de novo, eu traria. E que tudo que ela fez, né, tudo que ela fez durante toda a nossa convivência, em momentos difíceis ou não, em momentos fáceis ou não, de alegria ou não, durante todo o momento que a gente conviveu, e tudo que ela fez foi um exemplo para mim e que eu carrego isso como um legado. Hoje você é um exemplo para alguém? Sim. Quem? Alguns primos, alguns amigos, meus sobrinhos. Quer citar? Meus sobrinhos, por exemplo. Eu tenho certeza que a gente, quando convive com uma criança, a gente pondera um pouco as nossas atitudes. E, né, até a minha esposa brincou, você vai ser pai. Então, que vai ser constante. Mas, sempre que eu estou com os meus sobrinhos, eu tento expor o meu melhor lado para que eles consigam seguir isso, que a criança ela vai seguir o que a gente faz. E eu vejo muitas atitudes minhas neles, então eu creio que eu sou um bom exemplo, sim. Você falou dos seus primos. Tem um amor especial? Tem, claro que tem. Tem 2 primos meus que são como irmãos para mim. Pode ser. Nós temos realmente um relacionamento de irmão e a esposa é considerada cunhada, o filho é considerado sobrinho, é o Jonathan e o David. São 2 pessoas que estão comigo desde antes de sabermos o que éramos. Crescemos juntos, apesar da diferença de idade, mas que são pessoas muito importantes para mim. Quer dar uma palavra para eles? Não, dizer que eles são importantes na minha vida, dizer que eles fazem parte da minha história,
que eu quero que façam parte também daquilo que ainda vou construir na história e que são pessoas maravilhosas, pessoas que me ensinam muito e que eu amo eles muito. E além desses dois, no acidente que eu perdi meu pai, uma prima minha perdeu a mãe e o irmão. Eu perdi o pai e o irmão e ela perdeu a mãe e o irmão. E desde então nós fomos morar juntos. Então é uma pessoa que não considero, ela é a minha irmã, né? Então existe um carinho, um afeto muito grande por ela, é incondicional o amor que eu sinto por ela. Então ela também é uma prima que se tornou importante para mim. Quem é? A Juliana. Tem algo marcante na sua vida que você não se esquece daquela experiência com a Juliana e com seus dois primos? Com os meninos, tem situações em que eu percebi que eu tinha muita voz ativa na vida deles e que eles me escutavam muito. Então foi talvez a primeira responsabilidade que eu senti de ser exemplo para alguém. E com a minha irmã tem uma coisa que me marcou muito, acho que ela nem vai lembrar. Eu, em um período da minha adolescência, eu estava muito rebelde e vivendo um momento complicado. Não sei se todos são assim, mas a grande maioria sim. E aquela época era difícil, até para você ouvir uma música, não é igual hoje. Você abre o Spotify, você abre o YouTube, você abre não sei o que e você consegue ter acesso à música. Mas eu tinha 3 músicas no meu computador que era o que cabia nele. Então eu colocava essas músicas para ficarem repetindo. E num determinado momento que essa música parou e deu uma pausa e não funcionou, a minha irmã estava no outro quarto orando e eu ouvi ela citando meu nome. Ela estava orando por mim. Então esse é um momento que eu carrego muito, com um sentimento de gratidão e amor, e que eu vi que eu era importante para ela. Ela assistindo esse vídeo, tem algo que você gostaria de dizer, o quanto ela é importante para você, para que ela escutasse? Ela é um exemplo para mim de temperamento, de comportamento, de atitudes, de como uma pessoa deve se portar. O temperamento dela é muito diferente do meu, ela é uma pessoa calma. Então eu falo isso para ela, que eu admiro muito isso, que é uma característica marcante, que ela é uma pessoa extremamente sábia, e isso me cativa muito e que eu amo muito ela. Você é feliz? Com certeza. Por quê? Fred, durante a minha vida, eu aprendi uma coisa. Nós não somos obrigados a não desejar ter mais. Seja o que for, bens materiais, área profissional, área pessoal, nada. Área espiritual. Mas nós precisamos querer algo mais, porém a gente precisa agradecer pelo que a gente tem. E quando eu olho para trás e vejo da onde eu vim, como eu vim, tudo que eu passei, como eu reagi, eu vejo que eu tenho motivos de sobra hoje para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa alegre, para viver mesmo sabendo de que eu sou privilegiado, que existem muitas pessoas que não têm uma vida como a minha, que não têm motivos, né, para ter essa alegria, e eu tenho muitos motivos para isso. Por isso eu me considero sim uma pessoa. Tá vindo uma pessoinha. O que você diria para essa pessoinha? É algo... Cara, eu não sei nem o que falar. Vamos lá. Bom, se eu pudesse falar para ela seguir 3 coisas, seria que ela honrasse a Deus acima de todas as coisas, que ele pudesse ser um homem de palavra e que ele conseguisse amar intensamente. Por que dessa emoção?
O meu sonho sempre foi ser pai, né, Fred? E para a gente chegar até aqui, que ainda há um longo processo, foi muito difícil para mim, para minha esposa, a gente passou por muitos problemas e a gente conseguiu. E aí, quando a gente conseguiu, é que eu vi o tamanho da responsabilidade que eu tenho, de tudo que está acontecendo na minha vida. E por saber que não é fácil você criar uma criança hoje, desenvolver, ajudar a formar o caráter de uma criança para que ela seja uma pessoa digna, uma pessoa do bem. Então, eu acho que foi mais por isso, essa responsabilidade. É um sentimento inexplicável que a gente não consegue transmitir em palavras ou conseguir expressar o que a gente sente. Então, acho que foi essa mistura aí que... como eu disse, eu cometi muitas falhas durante toda a minha vida e algumas dessas falhas eu consegui reverter, consegui resolver e até consertar. Outras não. Mas tem uma característica minha que eu acho que ela transmite muito aquilo que eu sou, que é a perseverança. A maioria das coisas que eu conquistei em todas as áreas, volto a lembrar, profissional, pessoal, financeira, emocional, espiritual, foram frutos dessa perseverança. E todas as vezes que eu penso em determinado assunto da minha vida, em desistir, eu lembro de tudo que eu já passei pela perseverança e quais foram os frutos que eu tive. Então, se eu tivesse a oportunidade hoje de mandar uma mensagem para mim mesmo, é isso. Seja perseverante. Resista e não desista nunca. Que as coisas vão dar certo. E qual seria a palavra para quem está te ouvindo? Diante da sua história que você acabou de dizer, diante desses reconhecimentos, dessas honras, dessas pessoas que estão no seu convívio? Eu diria isso. Para que eles também possam ser pessoas perseverantes naquilo que eles desejam, naquilo que eles almejam. Que quando está difícil, é porque realmente vai valer a pena no final. E uma coisa que eu aprendi na vida é: a gente deve amar acima de todas as coisas. A gente deve aprender a amar as pessoas que estão com a gente, a amar as pessoas que querem nosso bem, a amar os nossos parentes ou as nossas pessoas mais próximas. Então eu diria isso, para que eles amem também, sem medida, sem reservas, que isso vai trazer para eles uma grande realização pessoal. Hoje, assim, com a pergunta feita, eu não me recordo. Eu tive momentos difíceis de pessoas que eu tive sentimentos muito ruins, mas que eu já resolvi, que foram as pessoas que vieram na minha mente na hora que você falou. Então, eu já resolvi, é um assunto resolvido, eu já liberei perdão sobre a vida dela e creio que fui perdoado também, então não me recordo. Resume sua vida em uma só palavra. Uma palavra, Fredão. Resistência. Tem um porquê? Tem, como eu disse, né? Acho que a perseverança, que é a minha maior característica, que me acompanhou durante todos os meus momentos, e eu fui resistente a todos eles. Por isso. Uma mensagem, então, para todos que estão te assistindo. Então, foi mais o que eu falei, que a mensagem que eu deixaria é perseverança, fé, persistência e amor. Se a gente conseguir manter esse quarteto, a gente vai longe.